Bom dia a todos. Com muita alegria, né, que estamos todos aqui na Casa de Leon Denis, como a Nádia falou, querendo aprender cada vez mais a técnica para a gente facilitar o trabalho dos espíritos e o trabalho ser mais produtivo. Como nós já sabemos, esse curso é uma revisão do que nós já aprendemos, é um reforço, e muitas das vezes o que nós já aprendemos está lá no arquivo, lá guardadinho, e muitas vezes a gente esquece. O que a gente se propõe neste curso é trazer à tona, né, relembrar aquilo que nós já aprendemos e às vezes até acrescentar, de acordo com o que cada um estudou da outra vez, algum detalhe a mais, enriquecer o nosso estudo. E nós mesmo, quando nós estudamos, sempre a gente descobre um detalhe diferente e vamos aproveitando. Hoje nós vamos fazer, com certeza a maioria das coisas que eu vou falar aqui vocês já sabem, né? A gente só está relembrando. Nós vamos para a técnica de passe, no caso, dos aspectos gerais dos passes. Tereza, vai você. Não foi. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer umas introduções, que está no Evangelho de Mateus, que fala o dom de curar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus, estão anotadas em Mateus. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Então, William Shakespeare, isso sugere o seguinte: o respeito que nós temos que ter pelo companheiro que está ali com algum sofrimento, né? Para nós que estamos de fora, às vezes a gente acha que aquela dor é uma coisa simples, mas quem está realmente sentindo é que sabe, né? No Evangelho, de novo, a mediunidade, no caso passista, é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. A mediunidade com Jesus. Vamos lá. A mediunidade com Jesus será sempre o grande limitador das ambições descabidas que o médium possa vir a ter. Dê para mim. A mediunidade com Jesus será sempre o sentido pelo qual todo médium honesto, sincero, habilitado para a sua tarefa, precisará se conduzir no trato com os espíritos que o circundam, trazendo para si e em torno de si os amigos, benfeitores e educadores espirituais que são responsáveis por sua mediunidade no ambiente terreno, nesta atual encarnação. A mediunidade com Jesus é a conquista de um trabalho seguro, firme, com resultados previstos pela lei de Deus, direcionado pelos artífices dos destinos humanos e totalmente centrado na natureza divina. Esse é um texto que o Dr. Erma trouxe para nós, né? Uma mensagem psicográfica através da Larosa. Vamos agora para o próximo. O que nós vamos nos propor nesse momento? Nós vamos fazer uma abordagem, uma introdução, um contato, vamos estudar o contato mediúnico, os pontos principais a atingir e os tipos de passe. Estudaremos apenas os conceitos básicos na aplicação da cura, abordando as técnicas utilizadas corretamente no âmbito espírita e que são de aplicabilidade no manuseio daquele que quer socorrer o próximo, doando suas próprias energias. Agora uma pergunta: há necessidade do conhecimento das técnicas de passe pelos médiuns? O que vocês acham? Todo mundo concorda? Por isso que nós estamos aqui, né? Vamos lá. Hoje, o que vemos são médiuns paulatinamente entenderem da necessidade de eles próprios conhecerem algumas técnicas de magnetismo, contribuindo desse modo para que o serviço de cura seja eficazmente aplicado de um ponto de vista humano. Então, a técnica do ponto de vista espiritual, eles dominam. Agora, no nosso ponto de vista, nós temos que nos aplicar no estudo, não é? Eu posso tirar uma dúvida? Sim. Em relação ao uso da técnica. Sim. Claro que ela é necessária. Mas, por outro lado, eu fico pensando o seguinte: quando a gente estuda dentro do espiritismo, tanto no COM como no encontro de medicina, eu acho que
por trás de toda a técnica, fica claro que quem domina é o pensamento, né, e direcionado pela vontade. Então, as minhas energias, quando eu desejo ajudar outra pessoa, fazer essa doação, né, esse tratamento, é a minha vontade direcionando o meu pensamento que vai, de certa forma, coordenar essa energia que sai de mim para o outro. É claro que esse processo não é ativo e único meu, né? Eu sou digamos assim, um instrumento que um espírito que está sabendo melhor qual é o problema daquela pessoa está direcionando. Ele está vendo melhor, mais profundamente, e está me usando para esse trabalho. Mas existe, e a gente sabe que no Espiritismo também, se coloca que a consciência do que está sendo feito pelo médium, que ele não seja apenas mecânico, e sim um instrumento ativo, consciente do que está acontecendo. Tanto para se melhorar como pessoa, como para potencializar o tratamento. Isso. Agora, nesse sentido, se fosse assim, primariamente, quer dizer, é a minha vontade ligado ao meu pensamento que direciona, né? Mesmo quando eu não quero, né? Mas quando eu vejo uma pessoa machucada e olho para ela e tento ajudar, mesmo de longe, eu estou emitindo energia e estou ajudando. Não estou usando técnica. É intuitivo, instintivo. Mas por que a técnica é necessária? Aí eu fico pensando, eu vou colocar alguma coisa... Vamos aguardar mais um pouquinho, no desenrolar do estudo, nós vamos abordar esses temas, entendeu? E aí, se você tiver mais uma dúvida, pode interferir também, tá? Fica contigo. Por outro lado, lê para mim, por favor. Por outro lado, podemos notar que muitos médiuns, quando conhecem o órgão afetado ou conhecem os recursos de cura para o indivíduo, como, por exemplo, a técnica de passe, mais apropriada para a doença que o aflige, aplicam uma maior cota de fluidos na região, facilitando o processo de cura por o fazer escoar naturalmente os fluidos e o trabalho dos espíritos. Por isso, a necessidade constante e crescente de aprimoramento técnico da cura, como, por exemplo, os tipos de passes utilizados em determinadas doenças, as posições dos órgãos no corpo humano, os tipos de fluidos empregados, para que o trabalho ocorra de maneira harmônica, positiva e global. Foi altivo. Exatamente, tocando no ponto que a nossa companheira falou, na aula, no estudo anterior, nós vimos que o que realmente não é só a técnica que atua no trabalho, que faz o trabalho ter sucesso, né? Acima de tudo, a moralização e a evangelização do médium. Tudo bem. Então a gente sabe que a vontade, o pensamento, o sentimento, principalmente, é que vai ajudar nesse trabalho. Só que quando nós conhecemos a técnica, nós facilitamos o trabalho do espírito. Tá? Então, se a pessoa está com problema, vamos supor, no estômago, eu só dou passe geral, os espíritos vão ter o trabalho de pegar o fluido e direcionar para o órgão deficiente. Mas se eu já sei como é que trata, como é que dá o passe naquela doença específica, eu já vou economizar o trabalho dos espíritos e também vou me aprimorar, né? Porque o nosso objetivo é sempre nos prepararmos para nos tornarmos cada vez mais eficazes no trabalho. Então, o conhecimento nunca é demais. Então, se eu posso facilitar, eu vou facilitar. Não vou deixar tudo por conta dos espíritos, não é isso? Vamos lá. Mas o sentimento e o pensamento, a vontade, são fundamentais. Contudo, muitas pessoas dirão, aí nós vamos ver que nós já ouvimos isso, né? Já ouvimos de algumas pessoas, né, que às vezes estão com dificuldade de estudar, e a gente sabe que existem vários motivos. Às vezes elas falam, foi fulano que me ensinou assim, eu trabalho assim porque foi fulano que me ensinou assim. Então nós temos que ver quem foi esse fulano. Foi um fulano que tem estudo, que está com alguma orientação. E aqui na casa, como nós temos uma orientação direta da espiritualidade, isso é uma bênção muito grande. A gente sabe que nem toda casa tem essa comunicação direta, que os espíritos vêm até nós conversar, explicar direitinho como nós temos que trabalhar. Então, se eles orientam, por que eu vou seguir o conselho, uma orientação de alguém que não tenha assim, algum estudo, um aperfeiçoamento naquela área? Então,
tem que saber quem foi esse fulano que ensinou. Então, a gente não precisa fazer como fulano ensinou. Nós vamos fazer como os espíritos da casa ensinaram e nos cursos que são oferecidos para essa finalidade. Outra coisa, as pessoas às vezes dizem, Jesus só impunha as mãos e curava, portanto, né, como quem diz, para que eu vou ter mais trabalho, é só impor as mãos que resolvo. Aí cai aquele comentário que eu fiz anteriormente. Outra coisa que a gente às vezes escuta, já faz tanto tempo que aplico passes assim e dá bons resultados. Né? E a gente tem que ver, vamos, dá bons? Podem dar ótimos. Então vamos procurar passar do bom para o ótimo. Com a técnica é dos espíritos, deixo que me utilize e não atrapalho. Aplico passes há muitos anos de modo singelo, sem maiores conhecimentos das técnicas, utilizando simplesmente a boa vontade e o sentimento. Vamos ver o que os espíritos falam sobre apenas a boa vontade e o sentimento. Ó, o filósofo falou o seguinte, não pode haver nada pior do que um indivíduo com grande dose de boa vontade, mas sem discernimento de ação. Aqui a Dona Ivone falando. Não basta apenas ter boa vontade para servir, é preciso saber servir. Nós estamos aqui, esse texto está no livro Aos Médios com Carinho. E um outro texto também no livro de André Luiz, Missionários da Luz, vem falando. Esses trabalhadores, quer dizer, os técnicos que estão em auxílio magnético, ele interroguei, apresentam requisitos especiais? Foi uma questão que foi colocada. Aí o benfeitor explicou, sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Então, os espíritos estão falando, né? Nós temos fazer o que mais? Né? Eles estão confirmando que a boa vontade é importante, mas nós precisamos aprender. Né? É a mesma coisa, o médico se forma, ele aprendeu a tratar aquelas doenças, mas se existem cursos de especialização que ele pode aprimorar o atendimento, ele vai fazer. Então, quanto mais eu aprimorar o meu conhecimento, o meu estudo, melhor vai ser a qualidade do meu trabalho. Vamos lá? Aí todo mundo já sabe o que é o passe, não é? Como defini-lo, vamos lá. É só uma revisão, né? A gente está falando de trabalho de passe, tem que falar no passe. É um movimento que se faz com as mãos, olha só, movimento que se faz com as mãos, visando conduzir as correntes fluídicas em torno do paciente, proporcionando-lhe bem-estar e alívio. Na Seara dos Médios, Emmanuel fala o seguinte, devemos estender os braços e aplicar o passe, como se fossem pedaços do nosso coração. Então, como a gente não pode fazer o coração sair do peito para trabalhar, a gente vai estender as mãos e o coração vai junto, quer dizer, o sentimento vai junto. E Micaelos, no livro Magnetismo Espiritual, fala, os movimentos que se fazem com as mãos sobre o corpo do doente com o pensamento e a vontade de curá-lo, chama-se passe. Então, ele volta, né, ele confirma o pensamento e a vontade atuando no passe. Também não adianta conhecer as técnicas e não ter vontade de ajudar. Então, ali só, né, automaticamente também não ajuda, né? O sentimento influi no passe? Acho que ninguém mais tem dúvida, né? Como ele influencia, né? O sentimento é o maior parâmetro para dilatar as forças fluídicas. Então, aquele que dá passe mecanicamente, o fluido dele tem uma determinada extensão. Se eu dou passe com amor, com vontade de ajudar, né? Aí a minha força fluídica vai ficar dilatada. Então, vai ter uma abrangência maior, o trabalho vai ser mais frutífero. E ele potencializa também os efeitos do passe, né? Torna-se o efeito assim, mais forte. Agora, os pré-requisitos. Há pré-requisitos ou pré-condições básicas para se trabalhar no passe? Né? Nós já deduzimos que existem. Vamos lá. Vamos lá nos Missionários da Luz. Né? A gente vai vendo que, volta e meia, certos conceitos se repetem, ou seja, para firmar bem na nossa mente essas necessidades. Né? Informa sobre os espíritos que são técnicos em
em auxílio magnético e acrescenta que aqueles que se candidatam na técnica da cura entre os encarnados, inicialmente os pré-requisitos básicos são sentimento, pensamento e vontade. Inicialmente, né? Deduz-se que não basta. Para começar, nós temos que ter um bom sentimento, vontade de ajudar, o pensamento no bem e o sentimento. E aliados em seguida a proposta de melhorar em conhecimento e em moralidade. Então, basicamente é isso. E em seguida, com o tempo, com o nosso esforço, com o nosso contínuo caminhar, né, nós vamos adquirindo conhecimento e a moralidade, né? Através da evangelização eu vou aumentar, vou melhorar a moralidade. No Evangelho, aquela nossa frase, né, básica que nós temos que estar sempre com ela em mente. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É que às vezes de lado está difícil de ler. Pode passar. No Livro dos Espíritos, mais uma afirmação, que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, temos que estar sempre estudando, sempre nos aperfeiçoando. Continuidade, né? Perseverança, determinação. Outro texto do Livro dos Espíritos. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com discípulos negligentes. Pode. Jamais teremos repetido bastante que ela, no caso a ciência espírita, demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Então, nós estamos vendo, pode passar, que nas obras básicas constantemente vêm esses ensinamentos, esses reforços, né? Indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. Então, primeiro tem que ter estudo. Já está, isso aí está no Formação dos Médiuns, no Livro dos Médiuns. Agora vamos entrar praticamente, né, no trabalho em si. Qual é o momento que é anterior, que precede ao início dos movimentos de passe? Eu vou começar da passe. Como se chama esse primeiro momento? Alguém lembra? Alguém arrisca colocar alguma sugestão? Qual é o primeiro momento? Eu chego do lado dela, vou dar o passe. Qual é o primeiro momento? Eu acho que é isso, é assim que eu faço. Eu não sei se está certo. Eu procuro me concentrar naquela pessoa, tentar fazer um link, né, um feeling com aquela pessoa. Oro rapidamente para os espíritos que estariam ali trabalhando. Não, mas vamos falar o início, você já falou. Fazer um link com a pessoa. Vamos lá, depois a gente continua. Qual é o outro que queria falar? Tem mais alguém que queria falar? Não? Não, só esse. Vamos lá. Então, como nós vamos definir esse momento? Tereza? É o que ela chamou, é o contato mediúnico. Então, o primeiro momento, quando a gente vai dar o passe, é o contato mediúnico. O que é o contato mediúnico? É o processo pelo qual o médium se põe em relação mais íntima com o paciente, tentando sondar-lhes as causas de seu sofrimento e colocando-se em sintonia com o seu benfeitor espiritual, preparando-se para o trabalho de cura. Então, eu vou chegar perto dela e primeiro eu vou começar, né, esse processo de uma relação. É como ela falou, vou tentar fazer um link, tentar perceber o momento dela. Georgina, isso com relação ao passe de cura, que é uma sala, um horário, né? Sim. E no salão, no passe No salão a gente até tenta fazer isso também, mas é uma coisa muito rápida. É claro que nesse caso a gente não vai ter um contato assim perfeito, né? Certo? Sala de cura que a gente tem mais oportunidade, que a gente leva um tempo maior com cada pessoa. Como podemos dividir didaticamente esse contato mediúnico? Vamos lá. Primeiro nós vamos fazer a percepção. Existe a percepção, a mistura fluídica, a indução magnética e a plenitude fluídica. Olha só no contato a gente já tem esses 4 procedimentos.
Como se processa a percepção? Tá? O médium, estando em frente ao paciente, põe-se em relação com este, procurando perceber sua atitude mental e a doença que o aflige. Neste momento, o médium começa a irradiar-lhe simpatia e bondade. Então, é muito importante isso aqui, né? Quando você chega perto de alguém para dar o passe, a gente tem que se colocar assim simpática, irradiar simpatia, porque às vezes a pessoa vem tomar um passe, está meio desarmonizada, já vem assim com aquela cara feia, se olha para a gente com cara feia também, aí o passe nem vai ter muito efeito, né? Então a gente tem que chegar, tentar, no caso até de criança, às vezes a gente dá um sorriso para a criança, né, se sentir mais à vontade, ou seja, cada um tem o seu jeitinho, né? Mas é esse momento de contato, de irradiar primeiro simpatia e bondade, aquele olhar bondoso para a pessoa confiar no que a gente faz. A gente sente que às vezes a pessoa toma passe com o olho aberto, que fica assim com medo. Será que ela vai fazer comigo? Desconfiada, não é? Não acontece, gente, assim? Está tomando passe, está olhando. Você vai mexendo com a mão, ela vai olhando. Onde é que você vai? Ou então, às vezes, o pai, a mãe que entra com a criança, entra, às vezes, não só porque a criança não sabe entrar sozinha ou não quer entrar sozinha. Às vezes a mãe quer entrar para ver o que vai fazer com ela lá. Né? Ainda não conhece. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, a gente se depara com essas situações. Então, a gente tem que, através da simpatia e bondade, a gente vai conquistando uma ambiência propícia ao trabalho do passe. E como é que se processa a mistura fluídica? Vamos lá. A mistura fluídica, quer dizer, mistura do meu fluido com, né? Vamos lá. O médium, através de sua irradiação, envolve o paciente cada vez mais em seu campo fluídico, procurando torná-lo receptivo à cura. Então, além de eu demonstrar simpatia, eu começo a irradiar, né, bons fluidos, aí vai começando a haver aquela interação fluídica, vai facilitar o trabalho, a absorção do fluido, e vai melhorando a atitude até mental da pessoa. Ela fica mais receptiva. Sim. Opa. Não podemos esquecer também. Está no microfone. Não podemos esquecer. Fala um pouquinho mais alto que o pessoal lá no Não podemos nos esquecer também que no dia do passe nós temos que, com bastante tempo, nos preparar mentalmente, procurar sintonias com os nossos protetores, para estar bem com a harmonia, para não chegarmos em frente do médium, não ter aquela recepção contrária, de sempre estar em harmonia com ele. O senhor está falando do paciente? Do médium, se preparar, evitar de bebida alcoólica, todo esse preparo. Tem que ter uma concentração bem tranquila, para quando chegar no dia, você estar bem solto, bem leve, com a sintonia bem mais apurada. Exatamente. Aí um detalhe importante, às vezes a gente se aborrece com alguém em casa, na rua, seja lá o que for, a gente vem assim meio irritado. Se a gente vai diante do paciente, pensando na pessoa com quem a gente brigou, a gente vai com raiva, né? A gente vai transmitir o quê? Raiva para a pessoa. Aí a pessoa vai ficar assustada. Nossa, né? Olhando para mim com um olhar de raiva. Então é onde a necessidade de a gente se harmonizar, aquele preparo, chegar com bastante antecedência, ler uma página, meditar, para a gente começar a apagar da mente, apagar entre aspas, né? Ou seja, deixar de lado aquilo que nos incomodou anteriormente, para que nós, naquele momento, nos dediquemos exclusivamente ao trabalho. E nós temos que respeitar, acima de tudo, Deus, né? Que sem a permissão dele nada acontece, os espíritos que trabalham naquele momento, que estão ali para socorrer o paciente, e o nosso guia, porque ele está ali trabalhando conosco. Ou seja, nós é que trabalhamos com ele, mas ele está ali, precisando do nosso fluido para fazer o trabalho. Então, se eu chego desarmonizada, coitada, é como pegasse um instrumento, eu quero fazer uma costura, pego uma tesoura enferrujada, como é que eu vou fazer? Cortar tecido para fazer. Então, o médium tem que estar, não pode ficar enferrujado, né? O médium tem que estar preparado para poder fazer o trabalho. Agora, como é que se processa a indução magnética? O que é indução? É uma maneira pela qual aquele elemento pega uma propriedade que às vezes não é dele. Não é assim que acontece com o ímã. Você tem as limalhas de ferro, se você aproxima um ímã, você atrai as limalhas. Mas se você, primeiro, aproximar o ímã, se você pegar um alfinetinho e encostar na limalha, não vai
não vai acontecer nada. Mas se eu primeiro magnetizar o alfinete ou a agulha, quando ele aproximar a agulha, fica o poder de atração. Então, houve uma indução magnética. A mesma coisa acontece do lado mediúnico, né? O médium age ainda mais intensamente sobre o paciente, né? Como é que eu aumento? Quer dizer, eu tenho que ficar potencializada de tal forma, né? Eu tenho que ser esse elemento, suponhamos, o espírito é o imã, o paciente é a limalha, e eu tenho que também tenho que estar em condições de atuar. Então, existe uma indução, no caso, magnética. Como é que eu posso aumentar essa indução, preparar essa indução? Através da prece fervorosa. Então, a prece fervorosa já me coloca em condição de me tornar um elemento útil, né? Digamos assim, adquirir as propriedades que os espíritos estão me colocando para que eu possa atuar no trabalho. E vou me sintonizar também com o benfeitor espiritual, né? Além da prece a Jesus, a Deus, vou me sintonizar. No caso da cura, eu vou me sintonizar com o meu guia espiritual e vou também pensar no dirigente espiritual da sala. Toda sala de cura tem um dirigente espiritual. Então, ele é responsável pelo trabalho. Ele está respondendo ali naquela sala pelas tarefas mediúnicas. Então, eu também tenho que me ligar a ele, além do meu guia espiritual. Lê para mim, por favor. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, a lhe utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Buscar, né, mais um reforço, o Evangelho falando da prece. Eu acho que um dos pontos fundamentais para o médium é a prece. Nunca nós podemos deixar de fazer a prece. A prece é a nossa ligação com a espiritualidade. Isso aí não podemos. Né? Às vezes a gente não tem hábito de parar 5 minutos para fazer uma prece. Mas a prece não significa só você parar e fazer 5 minutos de oração. A qualquer momento, se você se ligar, né, você está fazendo alguma coisa em casa, de repente você para 1 minuto, pensa no benfeitor, pensa no seu guia espiritual, pensa em Jesus, faz alguma comunicação, né, leva o pensamento, é uma prece. Então, muitas das vezes a gente fala assim, não, mas eu acordo correndo, que eu já tenho que fazer isso, fazer lanche para os filhos, para a escola, não sei o que lá, e ver o uniforme, ou então outras coisas mais, todo mundo tem uma opção de tarefas, aí não dá tempo de eu ficar 5 minutos sentado fazendo prece. Ou eu tenho que acordar mais cedo, mas eu já durmo tão tarde, já estou cansado, ainda vou acordar mais cedo para fazer prece. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu posso fazer uma prece, tem outros recursos. Eu vou fazer a prece homeopaticamente. Cada hora eu peço por alguém. Né? Posso também fazer isso. De repente, me lembrei de fulano. Fulano está precisando, eu vou fazer uma prece para fulano agora. Tá. Aí vai mais adiante, e lembrei disso, vou fazer uma prece. Ou seja, os espíritos, se a gente estiver sempre ligado, nós não estamos fazendo prece. Né? Então, como nós temos que estar sempre nos ligando ao plano espiritual, essa ligação sempre será uma prece, porque a prece é essa comunicação. Às vezes a gente pensa, a prece é só para pedir, não. A prece é uma comunicação, você pode pedir, louvar, agradecer, então a prece é uma comunicação. Então nós temos que estar sempre em estado de prece. Né? Eu, de repente, lembrou, faço uma prece. Porque às vezes a gente sentar para fazer uma prece, para pedir, ou então para falar tudo que a gente tem que falar, às vezes eu precisava meia hora, 1 hora para falar tudo, e às vezes a gente naquele momento não está disponível assim. Mas então a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas temos que estar sempre. E no trabalho mediúnico, então, principalmente. Ainda mais que nós temos um local, né? A gente vem para o trabalho mediúnico, chega 15 minutos mais cedo, senta na sala, lê a página, faz a prece, a gente tem um momento dedicado a isso. Aí a gente não precisa ser homeopático, pode ser lá. Mas durante o dia a dia, a gente pode fazer a prece aos pouquinhos. Né? Então, vamos lá. Agora, como se processa a plenitude fluídica? Então, nós fizemos primeiro o quê? Primeiro, fizemos o contato mediúnico, teve o momento do contato mediúnico, depois teve o quê? Esqueceu?
Volta, Tereza, vamos voltar, para todo mundo lembrar. Vamos voltar. Percepção, né, do contato mediúnico. Teve a percepção, a mistura fluídica, a indução magnética, a plenitude. Então, nós estamos nesse terceiro. Primeiro nós percebemos, depois existe a mistura fluídica, depois nós, pela prece, nos tornamos, né, um instrumento. E agora vamos ver a plenitude fluídica. É quando tudo isso é cumprido, né, chega no auge. Vamos lá, vamos ver. Como os médios definem, como os espíritos, os estudos definem a plenitude fluídica. Nessa fase, há a perfeita inter-relação entre o espírito, médium e paciente. Porque o trabalho da cura, para começar, na realidade, tem que ter essa interação. O espírito, o médium e o paciente. Como isso não se dá de uma hora para outra, no estalar de dedos, a gente tem essas etapas, vai devagarzinho até alcançar a plenitude fluídica, né? Onde todos os envolvidos, todos quem? Os três, né? Buscam o mesmo objetivo. Qual é o objetivo do paciente, do espírito, do médium? Curar ou aliviar. Olha só, todo mundo sai curado do passe de cura? Né? Nós vimos na aula, no estudo passado, há 15 dias atrás, que nós temos fatores, né, que levam, que explicam o sucesso. Quer dizer, o sucesso sempre tem, mas às vezes o que a gente chama de sucesso é a cura rápida, né? Mas sucesso sempre, todo passe, no fundo, tem sucesso. Só que nem sempre esse sucesso é visível e é imediato. Às vezes é para o futuro. Mas nem todos podem ser curados, por vezes tem que ter merecimento, tem que ter... a pessoa às vezes precisa daquela doença para ficar vindo da casa espírita, para se ligar a Deus, né? Porque às vezes fica logo bom, vai embora, não vem mais. Então os espíritos sabem, né? E às vezes é uma doença incurável. Se a doença é incurável, o passe de cura vai atuar como alívio físico, da dor física e sustentação moral, né? Dando força, para que a pessoa passe por aquela situação, resignação, não é? Porque aquilo que a gente não pode mudar, nós temos que nos conformar, né? Nos resignar. Então, às vezes é difícil a resignação. É difícil para nós, né? Porque nós queremos logo tudo resolvido. E às vezes aquela resolução é só para outra encarnação. E até chegar lá na outra, eu vou ficar sofrendo desesperadamente? Não. Eu vou buscar recurso. A casa espírita oferece. Então eu começo a buscar auxílio, eu vou tendo alívio. Aquela dor vai se tornando um pouco mais leve, um fardo menos pesado para eu carregar. E eu vou podendo carregar até o momento que tem que ser. A partir desse instante, né, existe essa interação dos três, é que o médium pode se considerar preparado para o trabalho da cura. Esse contato mediúnico dura alguns minutos. A gente dividiu aqui, né, mas dura alguns minutos, é coisa rápida, né? Não vou ficar meia hora na frente dele esperando fazer o contato mediúnico, é coisa rápida, né? Dura alguns minutos e será mais ou menos breve, de acordo com a sensibilidade do médium e a experiência. É claro, o médium que já está bem experiente, ou então o médium que tem uma grande sensibilidade, no instantinho ele percebe, né, a condição mental do espírito, consegue envolvê-lo. Aquele que ainda está inexperiente, ou então tem uma sensibilidade menor, vai demorar um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, sempre vai ser rápido. Agora, na sala de cura, como devemos ver os doentes e as doenças? Vamos lá. Na sala de cura, encontramos doentes e doenças em variados graus de complexidade e profundidade. A gente vai ter isso aqui mais detalhadamente no segundo momento de estudo, quando nós vamos ter o estudo de doenças e doentes, né? Os doentes são almas em desalinho, necessitadas de algum atendimento ou auxílio magnético curador. Por que nós dizemos que os doentes são almas em desalinho? Em que a gente se baseia para dizer isso? Estão em algum desequilíbrio moral. Qual é a verdadeira... Quem é que está doente? É o corpo ou é o espírito? O espírito. Então, o espírito é que é a causa, é a origem da dor, da doença. O corpo físico pega as consequências, sofre as consequências daquele desequilíbrio.
né? Então, nós temos que pensar da seguinte maneira. A pessoa está ali sentada diante de nós, ela está em desalinho. Em graus diferentes. Às vezes a pessoa é um desalinho, ela já não está assim... Quando a gente fala assim desalinho, pensa que a pessoa chega lá meio destrambelhada, mas às vezes não é. Está em desalinho porque significa que não está totalmente harmonizada. Alguma coisa ali não está correta. Na parte física dela e espiritual. Então nós temos que pensar nisso, no companheiro, como espírito imortal. É o espírito dele que está doente. Então, além de nós darmos a cota fluídica para melhorar a parte física dele, nós temos que pensar no lado espiritual, conversar com ele também, espiritualmente, como espírito imortal, sugerindo paciência, sugerindo amor, esses sentimentos bons que nós podemos induzi-los a pensar, né? E sabendo que modificando o estado mental, as consequências físicas vão diminuindo, né? E a gente temos que realmente ir pensando nisso aí, que a doença vem do espírito. Devemos ver com os olhos da alma que dilatam a capacidade fluídica do médium e facilitam-lhe a percepção sobre quais são os pontos em desequilíbrio na pessoa e quais os recursos magnéticos a serem disponibilizados. E aí a gente, perceber qual é a doença em si. Se é apenas uma desarmonização, aparentemente apenas uma desarmonização de pensamentos, ou se aí a gente vê, fulano está com uma gastrite, aí a gente pensa, a gastrite, ela já está ali presente, né, fisicamente, tudo bem, a gente vai doar o fluido para cicatrizar aquela situação, né, mas eu vou pensar que aquela gastrite pode ter tido uma causa de origem, uma desarmonia, né, precisando de uma pacificação, ou um problema alimentar. Como a gente não pode adivinhar, então a gente, né, às vezes até o próprio doente faz algum comentário que a gente tem alguma dedução a respeito disso. Já sei. Não, eu estou com uma gastrite porque eu ando muito nervosa. Aí eu já sei, bom, então vou também tratar o lado da harmonização para que ela se pacifique e não tenha tanta repercussão no seu estado físico. A gente vê, então, anteriormente a gente achava que ser médium de cura, ser médium passista mesmo no salão, né, sem nenhuma especificidade, era uma coisa simples, vou esticar a mão, ou então vou mexer com a mão. Entrou? Por favor. Devemos ver com os olhos da alma que dilata a capacidade fluídica do médium e facilitam-lhe a percepção sobre quais são os pontos em desequilíbrio na pessoa e quais os recursos magnéticos a serem disponibilizados. Com os olhos da alma, né? Ou seja, a gente também pedir ajuda aos benfeitores, ao nosso guia, para nos ajudar. Na oração, encontraremos o fortalecimento da alma, aumentando o sentimento e a vontade, mobilizando os fluidos e capacitando o médium a intervir com o melhor de si em benefício do próximo. Aí a gente vê de novo a oração, sentimento, vontade. Isso nós vamos ouvir a vida toda, porque essa tem que ser a nossa conquista. O hábito da oração, bom sentimento e a vontade firme, não é? No contato mediúnico, busquemos em nós os melhores valores que temos num clima de oração, simpatia, fé e amor, facilitando assim as forças radiantes do espírito, com vistas a melhores resultados nos procedimentos adotados. Exatamente. Pode virar. O poder da fé, né? Tudo isso a gente faz porque a gente tem que ter fé. Se eu não acreditar que o passe de cura, ajuda, tem efeito, não adianta eu trabalhar. Eu tenho que ter fé no trabalho, no efeito daquele trabalho. Tenho que ter fé, acima de tudo, em Deus, no poder de Deus. Tenho que saber que tudo acontece sob o seu comando, com a sua permissão. E todos nós somos filhos de Deus. Então, se aquele companheiro que está sentado na minha frente está com debilidade, com problema, Deus está sabendo. Ele é tão filho de Deus quanto eu. Então, ele está, vamos supor assim, Deus está torcendo, entre aspas, para que eu consiga ajudá-lo. Então, tem que ter fé em Deus. Se eu estou com boa vontade, eu vou ter toda a assistência. Vamos lá. O poder da fé tem aplicação, pode ler.
poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios e que são simplesmente a consequência de uma lei natural. Porque a gente antigamente, né, sem o conhecimento, milagre, fui lá para o passo de cura, milagre, fizeram milagre, aí a gente sabe que não tem milagre. Tudo é explicado pela ciência espírita, não é? O que acontece, né, essas curas que acontecem na sala de cura, através do trabalho de passes, são explicados, tudo isso é explicado pela ciência espírita. A ciência material não explica isso, não é? Mas a gente está vendo que ela está tomando um rumo tão grande, assim, um volume tão grande, tá sendo assim convincente de tal forma que muitos médicos às vezes falam assim, eu já fiz o que tinha que fazer, procura um passo, um trabalho, né? Já despertou que existe uma outra possibilidade de realizar a cura, né? E a gente está vendo que isso está crescendo. Então a gente, como diz Inácio, as duas medicinas vão trabalhar juntas. A medicina humana vai cuidar do corpo físico e a medicina espiritual vai cuidar do corpo perispiritual e do espírito. Então, cada uma vai atuar no seu campo. Não vai ser uma melhor que a outra. As duas vão trabalhar juntas. Precisamos dos remédios terrenos? Precisamos. Precisamos do recurso fluídico? Precisamos. Quantas vezes o doente vai tomar um remédio, o remédio não faz efeito. Nossa, já tomei esse remédio, não adianta, não melhora. Aí escreve para a espiritualidade, aí eles mandam tomar passe de cura. Eles não mandam parar com o remédio, mas mandam tomar passe de cura. O que acontece? O paciente vem, toma passe de cura e continua tomando os remédios, daqui a pouco o remédio começa a fazer efeito. Por quê? Porque o organismo não estava antes em condições de absorver os efeitos do remédio alopático. E agora, né, ele já está, aí fica propício a esse recebimento. Que muitas das vezes a doença também, não porque o órgão está doente, mas porque ele está impregnado de fluidos deletérios. Então, às vezes, o passo de cura limpa, né, fluidicamente aquele órgão, e aí o remédio pode ser absorvido. Então, existem muitos mistérios. Para nós ainda é mistério, né, porque a gente não domina todos esses conhecimentos que a espiritualidade sabe, entre a cura em si, né? Então a gente vamos lá, vamos estudando, que a gente sabe que isso tem efeito, tem um sentido, e não existe prodígio, não existe milagre. O que existe é o não entendimento total da lei de Deus, né? Porque na realidade o milagre não existe. O que existe é o meu desconhecimento a respeito daquele procedimento. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguiste curar, foi porque não tiveste fé. Então, Evangelho, capítulo 19. Então, a fé é primordial nesse processo também. No contato mediúnico, o que o médium deverá reconhecer no paciente? A reação do paciente, a necessidade do paciente, pontos a atingir conforme a doença, técnicas a utilizar conforme a doença. Vamos ver agora o que significa cada um disso. Como podemos definir a reação do paciente frente ao passe ou à cura? Pode ser ativa. O paciente pode ter uma reação ativa, ou seja, busca através da concentração e da prece os recursos necessários para absorver os fluidos benéficos do passe, mantendo-se em perfeita sintonia com os objetivos a serem alcançados. Já tive uma experiência de dar passe num senhor, algumas vezes, né, ele ainda continua no passe, que ele chegava, sentava na cadeira e começava a fazer prece, só que ele fazia prece alto, né? Aí a gente escutava, às vezes a gente não entendia bem o que ele estava falando, mas ele sabia que estava falando, Senhor, aí ele estava fazendo a prece dele, então a reação dele era ativa, ele estava colaborando no processo da cura. Mas existe aquele passista, aquele paciente que tem uma reação passista. Você olha assim, passiva. Ok, passiva.
É bom que vocês estão atentos. Passiva, né? Porque ele não faz nada, a parte dele não faz nada. Bom, quando ele só não faz nada é menos mal, né? Pior quando ele reage contra. Pra que isso? Não acredito em nada disso, né? Vai pensando mentalmente. Aí ele vai atrapalhar mais ainda, né? Quando ele é só passivo, aí os espíritos ajudam, né? O paciente tem uma certa resistência ao passe, que seja por curiosidade ou indiferença ou por ignorância do que ocorrerá. Às vezes ele não faz isso, não é por maldade, né? Porque ele fica curioso olhando, em vez de ele rezar, ele fica olhando o que a gente está fazendo, né? Ou então, me mandaram para cá, mas sei lá para que eu estou aqui. Vou mais uma coisa, vou fazer mais isso. Né? Às vezes a pessoa está tão desesperançada que vai usando aquilo como mais um recurso. Não estou fazendo muita fé não, mas eu vou. Todo mundo mandou eu ir, então eu vou. Então acontece isso. Neste caso, devemos envolver o paciente em vibrações de otimismo, bondade e compreensão, procurando torná-lo receptivo ao passe. Pode? Quais necessidades devemos reconhecer no paciente? Pelo menos se o paciente tem uma doença física, mental ou espiritual. Isso a gente tem que identificar. Quando ele não falar, até mesmo quando ele fala, às vezes ele fala uma coisa, a gente percebe outra, né? A causa, a gente às vezes percebe logo a outra causa. Só o olhar, só observar, só o contemplar, no caso escanear o paciente é suficiente? Não? Sim ou não? Não. Que ferramenta indispensável devemos utilizar neste processo de reconhecimento das necessidades do paciente? Então não basta só olhar, eu tenho que usar uma outra, pode passar, ou seja, calma, para a gente poder ter intuição, né? A gente às vezes fica desesperado, não, vamos ficar, abaixa o estresse, calminha, calma, tranquilidade, que aí você vai começar a ter intuição. O que é intuição? É neste momento que a intuição, ou seja, o registro da ação dos benfeitores espirituais junto a nós, é de grande valia para nos proporcionar um aparato de informações que servirão a este diagnóstico diferencial e assim irmos direto ao foco sob o ponto de vista físico. É saber que corpo e espírito estão doentes e que o passe visa harmonizá-los, equilibrá-los, pacificá-los. Reconhecer a doença do ponto de vista espiritual é saber que o paciente está sendo influenciado por espíritos que o estão prejudicando e sendo, inclusive, a causa das suas doenças mentais e do seu corpo. Né? A partir daí, deve-se buscar o desligamento do espírito que acompanha o paciente. Porque às vezes a gente percebe que a paciente está daquele jeito, que a gente sente uma influenciação espiritual nele. Né, que está ali, e aí está prejudicando a saúde dele. Aí, nesse caso, o passe vai ser mais direcionado atendendo essas necessidades, né, do ponto de vista espiritual, atender, a gente vai ver depois como a gente vai direcionar esse tipo de passe. Né? E aqui, como fala aqui, a intuição. Então, nós temos que usar muita intuição. Quando a gente não tem essa ideia de como fazer, a gente, né, se a gente estiver ligado ao benfeitor espiritual, a gente vai começar a receber orientação. E às vezes, de repente, a gente começa a dar passe em determinados locais do corpo, sem perceber porque que a mão foi para ali. Ou seja, vê a intuição e os espíritos às vezes até direcionam. Que tipo de fluido deve ser usado nas doenças físicas, mentais e espirituais? Vamos lá agora. Lê para mim. Doenças e fluidos. Ao reconhecermos as necessidades do doente em relação às doenças, devemos saber quais os tipos de fluidos que deverão ser utilizados e que irão variar de acordo com a ação espiritual e a necessidade do paciente. Vamos lá. Doenças físicas é um fluido animalizado. O que é fluido animalizado? É mais materializado, é o nosso, né? Quando as doenças são mentais, magnético e espiritual. E quando são doenças espirituais, fluido espiritual. Aí, nesse caso aqui, quem atua são os espíritos. Eles é que sabem como vão fazer esse desligamento. Né? A gente vai ficar sempre atento, ligado, concentrado, mas a atuação é mais dele. E as doenças mentais. Então, pode passar? Oi. Vai se misturar. Não, doença mental ou doença espiritual. Mas geralmente tem... Quando a doença é física,
a qualidade do fluido é basicamente a nossa, A gente, materializada. eles não precisam entrar muito com os fluidos espirituais. Quando está mental, é uma mistura da nossa com o espírito que está atuando. E quando é espiritual, é só do espírito. Nós somos só o veículo de só o veículo, certo? Porque atuar sobre o espírito só eles mesmos. Quais os principais pontos a atingir conforme as doenças físicas, mentais e espirituais? Doenças físicas. A gente atua direto nos órgãos doentes, no perispírito ou centro de força. A doença mental, a gente trabalha no sistema nervoso central, procurando dispersar os fluidos deletérios da criação mental, promovendo a pacificação. Então, é aquele trabalho de dissolver, né? Dispersar os fluidos. Então, aí a gente fala assim, mas na sala de cura não se dá dispersivo. Não se dá dispersivo de limpeza geral. Mas, às vezes, a doença mental, a gente precisa fazer uma certa dispersão para que ele tenha... É aquela história, para entrar alguma coisa nova, a gente tem que jogar a velha fora, né? Então, vamos jogar as ideias, né, que estão desequilibrando o espírito, vamos tentar tirar para que ele possa absorver, depois a gente mentaliza pacificação para aquele espírito. Aí, nesse caso, especificamente, a gente pode até atuar como tratamento uma dispersão, mas não é aquela dispersão da sala do dispersivo, tá? É diferente. E também a gente não vai ficar fazendo isso toda hora, é só quando a necessidade do paciente pedir, né? Doença física, mental e espiritual. A gente vai promover o melhor para o paciente conjugando as ações assim, né? Aí é conosco, a gente entra mais física, mental. Então, no fundo, no final de tudo, o objetivo do passe de cura é fazer ele chegar a melhorar, a se sentir melhor, né? Cadê o microfone? No caso que a senhora falou aí, essa dispersar aí, é local, né? No caso, local, no plano, plano das ideias. No caso assim, por exemplo, a pessoa está com um problema no fígado. Não, aí não. Aí na sala do dispersivo ele vai ter a limpeza. Na sala da cura ele vai ser a doação no órgão doente. Deixa a Nádia vai acrescentar alguma coisa. Havendo necessidade, nem sempre o médium que dá o passe dispersivo consegue fazer uma limpeza eficiente, tão eficiente quanto precisaria. Então, daí a importância muito grande do médium que dá passe dispersivo. É tão importante quanto o que dá passe de cura. Muitas vezes o paciente chega na sala e a gente precisa dispersar aquele órgão sim. Não importa qual, mas precisa. Certo? Isso não... Agora a gente tem que ver o seguinte, o médium, aí tem dois aspectos a considerar, né? O médium trabalhando consciente, ele vai fazer isso que a Nádia falou, sentiu necessidade, o fígado, por exemplo, aquele órgão ainda está com fluido deletério, ele vai fazer a limpeza. Mas também se o médium fizer isso sempre na sala de cura, está trabalhando errado. Não é possível que todos os pacientes que vão para ele precisam de novo passe específico. Então é a questão, né, de bom senso e sensibilidade, como ela falou, né? Se houver necessidade, com certeza a gente vai dar o passe, mas isso não pode ser uma coisa rotineira, porque se houver, ou o pessoal do dispersivo não está trabalhando direito, ou nós não sabemos ainda o que é um passe na sala de cura, né? Vamos estudar? Agora, quais os tipos de passe que podem ser utilizados conforme a doença? Passe magnéticos, espirituais e passes mistos, né? Vamos lá, esperar um pouquinho. Que é o passe magnético, aplicado sem o auxílio da entidade espiritual, pois é transmitido pelas mãos ou pelo sopro do fluido humano, daquele que aplica o passe para o doente, sem a presença do espírito desencarnado. Teoricamente é assim. Embora, como sabe, dificilmente o passista se encontra sozinho. Tá? Vamos lá. Tanto Allan Kardec como André Luiz dizem que o passista por si mesmo pouco pode realizar em comparação com aqueles que ao mesmo tempo servem de intermediários a espíritos especialistas em imposição de mãos. Não é aconselhável esse tipo de passe,
dos centros espíritas. Evitando-se assim o perigo do endeusamento do passista, crendo-se ele possuidor de dons especiais superiores aos que realmente tem, advindo-lhe sérios prejuízos, podendo ainda comprometer a idoneidade da própria instituição. Por isso que na casa espírita a gente sempre trabalha num ambiente em que tem um preparo espiritual, porque o trabalho é conjunto e às vezes até mais dele. O que são passes espirituais? Efetuados diretamente por espíritos desencarnados. O passe espiritual, quem dá é o espírito desencarnado. Sobre o enfermo, sem intermediários, utilizando fluidos mais puros, mais finos do que os do magnetismo humano. Segundo Allan Kardec e André Luiz, essa assistência do plano espiritual realiza-se tendo sempre como base o mérito do paciente e em consequência da lei de causa e efeito, que de lá do carro de ler. Também denominado de passe espiritual direto, é uma resposta à evocação e preces formuladas por encarnados ou desencarnados e é feito pelos protetores espirituais, mesmo sem a presença de médiuns. Então, na realidade, né, a gente não trabalha sozinho, né? Pode ler. O espírito emite sobre o doente um conjunto de radiações que são fluidos emanados de seu sentimento. Segundo, radiações de sua aura especial, mais ou menos benéfica, de acordo com o seu próprio grau de evolução. Terceiro, os fluidos que podem captar em qualquer lugar e volume, conforme as necessidades da ocasião. Pode ir. Passes espirituais. André Luiz relata muitos casos desse tipo que o plano invisível realiza nas sessões espíritas ou nos lares, e principalmente à hora da prece, quando as pessoas sentem fluidos cuja origem desconhecem. Também os benfeitores espirituais ou familiares distantes, comumente, realizam emanações fluídicas em benefício de encarnados doentes. Irradiação do pensamento, isso aí. E são passos conjugados ou mistos? Passes conjugados ou mistos. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 33, denomina esta seção magnética de magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. Também pode ser chamado de passe espírita ou passe espiritual indireto. É o passe que se pratica normalmente nos centros espíritas. Resulta da combinação do fluido humano, do médium, com o fluido espiritual do espírito. É o que acontece aqui na nossa casa, né? Sempre existe a mistura, né? Essa mistura fluídica. Allan Kardec diz que não é na fórmula que está a eficácia da prece, mas na fé. Do mesmo modo, a execução do passe, quanto à sua eficácia, depende das condições ideais de cooperação entre espírito, médium e doente, para que todos os recursos magnéticos individuais e da natureza possam, efetivamente, estabelecer um intercâmbio de elevado nível, onde a boa vontade e a fé sejam as pilastras básicas de todo o transcorrer da operação, que é o passe. André Luiz explica que o médium, embora forneça seus fluidos próprios, é na realidade um intermediário entre o espírito que o assiste, que é o verdadeiro magnetizador, e o enfermo. Porém, nem o encarnado nem o desencarnado são possuidores do dom, nem doadores, apenas são transmissores de qualidades que fluem de uma entidade e outra, cuja única fonte e orientação vem do alto. Até os espíritos têm, né, uma fonte mais elevada que eles. A função do médium é movimentar, canalizar os fluidos, com a condução, supervisão dos amigos espirituais e dependendo da necessidade espiritual e orgânica do enfermo. Quase já está? Então agora, para a gente terminar, vamos ler uma passagenzinha do Evangelho. Está cansada? Não, pode então, ir. Pode ler. Fora da caridade não há salvação. Evangelho capítulo 15, item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor,
Quando foi que te vi com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, itens 31 a 46. Nada melhor para fechar um estudo, né, com esse texto de Jesus.